Sejam bem-vindos a mais um Money Minds. Eu sou a Juliana Caveiro, repórter do Money Times, e hoje nós vamos falar com a São Carlos Empreendimentos para poder falar um pouco mais sobre o setor imobiliário e conversar também com o CEO Gustavo Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui, receber o convite de vocês, poder falar um pouquinho mais da São Carlos. Perfeito. Eu queria começar o nosso bate-papo, então, primeiro, você se apresentando, contando um pouquinho para quem está em casa quem é o Gustavo e falar um pouco também sobre a própria São Carlos. Tá bom. Vamos lá, Gustavo, nascido em Niterói, Rio de Janeiro, 38 anos, pai de 2 filhos e velejador, né? Então, 4º filho homem da família. Então já nasci aí num ambiente bem movimentado, vamos dizer assim. Eu iniciei no mercado imobiliário em 2008, na BR Malls, como estagiário, fui trainee lá, então passei toda a minha formação na BR Malls. Após BR Malls estive em outras empresas de investimentos imobiliários e antes de me juntar a São Carlos em janeiro de 23, trabalhava numa gestora de recursos lá no Rio de Janeiro, na JGP, e desde janeiro então me juntei aí a São Carlos nesse projeto que a gente vem batalhando aí nos últimos anos. Legal. E a São Carlos hoje, qual é o momento que a São Carlos está vivendo hoje, para a gente poder entender um pouquinho? E para quem também não conhece, como é que vocês apresentam a São Carlos? A São Carlos ela é uma holding de investimentos imobiliário com longo track record, tá? Ela existe há mais de 25 anos. A gente passou a ser listado na Bolsa em 1999 e realizamos um único follow-on em 2006, quando a empresa passou a ser negociada no novo mercado. Tá, esse montante investido lá atrás era de 600 milhões em ativos de varejo e prédios comerciais. E desde então a empresa vem reinvestindo esse capital até chegar hoje num portfólio de aproximadamente 3,7 bilhões, sendo 2,7 bilhões investidos no segmento de prédios comerciais e aproximadamente 1 bilhão na nossa divisão de varejo, são nossos centros de conveniência e lojas de rua. Tá? Hoje, então, a gente tem esses 2 segmentos. A empresa, desde lá do início de 2023, passou por um momento de desalavancagem da companhia, ou seja, a redução do endividamento dela. Tá? Isso possibilitou a gente reciclar capital da empresa, né, e também demonstrar o valor dos nossos imóveis para o mercado. Né? Então, acho que a gente vê muito no mercado imobiliário, né, as ações em bolsa, com um desconto relativamente grande, e quando a gente vê o mundo real das transações imobiliárias com os preços muito mais condizentes com o que vale o ativo. Então hoje a São Carlos ela está focada na melhora operacional dos ativos, né, e também muito atenta ao mercado a fazer boas transações que gerem valor para os nossos acionistas. Legal. Recentemente, vocês divulgaram o resultado de vocês do 3º trimestre de 2024. E eu queria entender quais são os pontos principais assim, que vocês trazem para esse trimestre. Esse trimestre ele foi marcado muito pela redução da vacância dos nossos ativos, ou seja, a ocupação de espaços. A gente alugou 13 mil metros só nesse trimestre. No último trimestre também foi um trimestre muito positivo. Quando a gente olha o segmento de office, comparando, né, o mesmo trimestre do ano anterior, a gente teve uma redução de 10 pontos percentuais na nossa vacância. E a gente vê o mercado reagindo muito bem na ponta, né, uma volta para o escritório muito forte, redução do número de dias de home office. A gente vê os nossos prédios mais ocupados, e isso também tem gerado os nossos clientes buscarem mais espaços, né? E naturalmente a gente vem alugando bem. O mercado de São Paulo, naturalmente, né, ele puxa positivamente o nosso resultado. Hoje, em São Paulo, a gente tem aproximadamente 10% de vacância só, bem abaixo da média de mercado. A média de mercado de São Paulo está em torno de 20%. E já o mercado do Rio de Janeiro, onde a gente também tem exposição, tem tido uma recuperação um pouco mais lenta que São Paulo, mas dependendo da região indo muito bem. Né? Dando uma pincelada no nosso portfólio, no Rio a gente tem exposição à Praia de Botafogo, onde a gente tem 3 prédios e os 3 se encontram 100% locados, e a gente tem também exposição ao centro do Rio, região que está em transformação,
a região que está incentivando projetos residenciais, levando vida para o centro. Então, hoje, quando a gente anda no centro do Rio, a gente já vê muito mais pessoas, né, o mercado acontecendo. Então, a gente também está conseguindo reduzir a nossa vacância no centro do Rio. Já nosso segmento de varejo, né, só para a gente fechar aqui o perfil de como a gente está, a gente também reduziu, alugamos 3 mil metros tá, no trimestre no nosso segmento de varejo. As vendas de nossos lojistas estão bem saudáveis, acima de inflação, crescem acima de inflação. Então, nosso SSS, que a gente chama, que é o Same Store Sale, ou seja, vendas mesmas lojas, ano contra ano, cresce acima de 8%. Isso, naturalmente, reverbera num resultado também melhor, né, que é o crescimento dos nossos aluguéis, que vem crescendo também acima de inflação. Então, hoje, quando a gente olha o momento operacional dos nossos ativos, vamos dizer, no chão de fábrica, a gente está muito otimista e caminhando muito bem, né, a despeito de um cenário macro de juros mais desafiador que a gente tem visto. Uhum. Então, a gente foca muito nesse operacional, foi o destaque do trimestre, e, ao mesmo tempo, a gente também fica muito atento a fazer transações imobiliárias, como eu falei anteriormente. Há um desconto muito grande da ação versus o valor de avaliação dos ativos que a gente tem no portfólio. No trimestre, a gente vendeu, né, desmobilizou um montante pequeno em relação ao que a gente fez no último ano, né, em torno de 22 milhões. Como evento subsequente, tiveram mais transações realizadas, mas todas muito próximas ao valor de avaliação. Uhum. Né? Então, justamente esse gap que a gente olha na Bolsa e olha no mundo real, e a gente vê uma discrepância grande. Então, fazer essas transações é importante para mostrar para o mercado o valor do nosso portfólio. Legal. Eu queria até trabalhar, você trouxe vários pontos aqui na sua fala, justamente bem importantes. Primeiro, em relação aos dois tipos de área que vocês acabam atuando, tanto na parte de escritórios quanto nessa parte um pouco mais varejo ali. E aí a gente vai trabalhar separados, mas eu vou começar agora primeiro com a parte de escritórios, que eu acho que é uma parte que interessa bastante quem está nos assistindo. Sim. E principalmente pelas duas áreas que vocês atuam, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que são hoje as principais praças ali, né? Queria que você trouxesse um panorama um pouco melhor para a gente sobre o que está acontecendo hoje em São Paulo. Você bem trouxe a parte aqui de home office, que teve essa ida, essa volta, essa vinda de novo. Então, eu queria entender qual é o momento que a gente está vivendo hoje nessa área de escritórios e como é que vocês estão atuando nisso. Certo. O segmento de escritório, naturalmente, foi bastante afetado, né, na pandemia, e desde então vem tendo uma recuperação, né? Como a gente teve lá aquele extremo, né, de ter um 100% home office, né, e aí antes era totalmente presencial, então a gente vê essa balança se equilibrando, e o que a gente vê de pesquisa, né, dentro dos nossos clientes é que as empresas têm ficado de 1 a 2 dias com home office. Isso como flexibilidade para os colaboradores, mas muitos colaboradores até não aproveitando, né, 100% desse benefício. Então, isso a gente já vê um movimento muito maior nos nossos prédios, tá? E como é que a gente trata essa volta, né, para ser uma volta também agradável e que os nossos locatários, nossos clientes estejam felizes nos nossos prédios, né? Cada vez mais entendendo as necessidades deles, estão complementando, né, com operações de alimentação, por exemplo, próximo, né, dentro do prédio. E aí um outro diferencial principal da São Carlos, que tem impulsionado o aumento da nossa ocupação, né, a ocupação dos nossos espaços, é que a gente trabalha com o modelo de Flex Office. Tá? Flex Office é uma modalidade que a gente faz, que a gente desenvolve todo o projeto da laje, ou seja, do conjunto, né, para o nosso locatário. Ele recebe turnkey, ou seja, ele recebe pronto. A gente faz um projeto, ele aprova o projeto em conjunto com a gente faz a obra e entrega para ele. Então é só ele se mudar, sem dor de cabeça. Isso tem feito uma diferença muito grande na nossa velocidade de locação. E aí, falando dos mercados, né, tanto do Rio e de São Paulo, né, começando por São Paulo, essa modalidade Flex Office
foi o que acelerou. Tá? Hoje, o nosso principal ativo em São Paulo é o EZ Towers, na região da Chucre Zaidan. Esse prédio, no período ali pós-pandemia, chegou a ter 60% de ocupação. Hoje ele já está 90%. Né? Com uma ocupação maior, inclusive, do que a região. Isso só foi possível porque a gente escutou nosso cliente, a gente esteve do lado dele, né, mostrando projetos, fazendo a vida dele mais fácil, vamos dizer assim. Né? E tem sido um ganha-ganha que impulsionou muito o EZ Towers. Né? Em São Paulo, praticamente, só tem esses 10% de vacância no EZ Towers. E próximo ao EZ Towers, a gente tem também o Casa, que é o Santa Amaro. Ele também está chegando próximo de seus 85% de ocupação. E a gente também tem feito os projetos no mesmo modelo. Né? Então, um resultado muito bom. Todos os nossos outros prédios de São Paulo estão 100% ocupados. Então, São Paulo acho que está indo muito, muito bem. Rio de Janeiro também, acho que é a mesma dinâmica de facilitar nossos clientes. A região de Botafogo, por estar na Zona Sul, sempre foi muito resiliente. E a gente também conseguiu ocupar nosso último andar vago que a gente tinha agora, no último trimestre. E no centro do Rio, a gente tem trabalhado tanto Flex Office, quanto também fazendo projetos de conversão dos nossos edifícios comerciais em residenciais. Isso é uma outra estratégia que a gente tem tido, dado que a dinâmica da região também está sendo incentivado o residencial. Tá? Então, esse é um pouco da diferença das cidades e das regiões em office. Legal. Queria trazer um pouco mais, então, de São Paulo primeiro, depois a gente vai para essa parte do Rio, que eu achei bem interessante essa mudança aí para residencial, a gente pode explorar mais. Mas em São Paulo, hoje, vocês estão em quais regiões? A gente tem um prédio na Paulista, né, que é um case, inclusive, que a gente divulgou na nossa apresentação de resultado. Foi um prédio que a gente comprou para retrofitar, ou seja, o negócio da São Carlos é comprar um ativo, melhorar ele, ocupar ele, em algum momento oportuno, fazer o desinvestimento, completando o ciclo de ganho de capital. Então, a gente tem um prédio na Paulista que a gente comprou, praticamente vazio. No último trimestre, agora, ele chegou a 97% de ocupação, tem apenas um conjunto vago. E a gente fez esse retrofit lá. A gente tem na região da Chucre o EZ Towers, que eu mencionei. Na Chácara, a gente tem mais 3 prédios monousuários, estão bem 100% ocupados. E mais o Santa Amaro, que eu mencionei. E aí, no estado de São Paulo, a gente também tem um ativo em Campinas. A gente acaba falando pouco, mas é um ativo único. Também está 97% ocupado. Não teve vacância durante a pandemia. Né, o Global Tech, que é o nosso ativo, e que tem um potencial enorme, é um terreno grande, voltado para tecnologia. Então, temos empresas de tecnologia no site e temos projetos também para data center nesse imóvel. Olhando ainda para São Paulo, quais são as regiões que vocês estão de olho, principalmente? Acho que a gente vê bastante diferença ali, principalmente aqui a Faria Lima, bastante ocupada, ainda com um certo espaço ali para crescer em relação a aluguéis, mas com a vacância, o pessoal disputando a tapa no espaço. Queria que você contasse um pouco desse panorama para quem está nos assistindo, justamente quais são as regiões mais visadas que a gente tem hoje aqui em São Paulo, as que você já acabou pontuando aqui, mas aqui vocês eventualmente estão de olho também. Sim. A região da Faria Lima, ela é única, né? De fato, isso mostra nos números, né? Tanto a baixa vacância, os aluguéis se apreciando, chegando a números bastante relevantes, às vezes até você fica um pouco impressionado. E assim, qual a beleza na dinâmica do mercado, né? O mercado imobiliário, investimento como um todo, o valor que você entra, né, da entrada, diz muito sobre o resultado que você vai ter no futuro, que é a sua margem de segurança no momento do investimento. Então, hoje, quando a gente olha a Faria Lima, de fato, estamos batendo os recordes de preço, e isso, de certa forma, na minha visão, gera um pouco de alerta até onde isso vai, mas eu acho que são ativos muito resilientes. Acho que a Faria Lima nunca vai deixar de ser Faria Lima. Então, é um play defensivo, na minha visão, de investimento, né, que é difícil você perder valor.
E ao mesmo tempo, quando a gente vê a Faria Lima ganhando preço, isso é bom porque abre espaço para você ocupar as outras regiões da cidade, por exemplo, onde a gente está hoje alocado o capital, né? Principalmente no Exit Towers, na Chucre. A gente vê um pouco disso. Os preços aqui subiram muito, então os clientes começaram também a buscar outras opções. Então a região da Chucre é uma região com prédios muito novos, AAAs, né, que é o caso do EZ. Então tem uma ABL, né, uma área bruta alocável de qualidade na região. Eu acho que pode se beneficiar desse alta ocupação de Faria Lima, altos preços. Outra região próxima aqui, né, que vem se desenvolvendo, que ainda a gente tem que ver como vai ser o desenrolar, é a região da Rebouças. Né? Então tem muitos prédios novos lá, não muitos com lajes grandes, que diferencia um pouco da região da Chucre, né? Mas eu acho que é uma região que pode se beneficiar também, né, nessa dinâmica. E aí Itaim, aqui do lado, né, muito próximo a Faria Lima, nosso escritório no Itaim, era um prédio que a gente era dona, a gente acabou desinvestindo nele no ano passado, tendo uma TIR muito boa, mas é uma região também que vai transbordar, mas a oferta de prédios no Itaim também é bem restrita, né? Então acho que vai transbordando um pouco, de uma maneira simples, mas eu acho que a região da Chucre tem bastante a ganhar nessa dinâmica, porque são os prédios mais novos. Uhum. Queria até trazer uma provocação de coisas que eu já li, trazer essa provocação para você. Existe uma nova Faria Lima surgindo, então? Olha, a gente torce que sim, né? E que seja lá Chucre do Aidan, que a gente tem investimento relevante. Mas eu acho que o grande passo da gente ter essas ocupações se mantendo alta, né, tendo uma recuperação e tudo, também está ligado à própria economia do país. Né? Tem uma correlação forte, né, PIB com a nossa ocupação, né, natural, as empresas crescendo, precisando de mais espaço. E eu vejo sim, né, se você olhar a qualidade dos prédios no Chucre, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais empresas relevantes lá, a gente já tem diversas multinacionais indo para a região. Perfeito. Agora, indo lá para o Rio de Janeiro, eu queria entender um pouco melhor o que você trouxe aqui de prédios virando mais residenciais do que comerciais. Esse é um processo que está acontecendo agora, já está acontecendo há algum tempo. Como é que vocês estão lidando com esse processo? Queria entender um pouco o que a São Carlos tem feito. Sim. A gente tem esse investimento, né, localizado no centro do Rio, já é um investimento de longa data, ou seja, tem um portfólio de ativos. E como toda alocação de capital, a gente analisa aquele ativo imobiliário e vê qual é o melhor retorno que a gente pode ter a todo momento, né? Se dá para expandir, se não dá, se dá para a gente fazer alguma transformação. E a transformação em residencial de alguns prédios específicos nossos, naturalmente prédios menores, ele vem de uma mudança até da cabeça da própria Prefeitura do Rio, tá? Que lançou o programa Reviver Centro. É um programa que incentiva, né, ter habitação, ou seja, ter residenciais no centro do Rio. Tá? Então tem diversos benefícios, entre eles o metro quadrado, né, que você converte, né, você ganha em outorgas, né, fazendo um paralelo com São Paulo, com CEPAC, como se fosse uma CEPAC, para utilizar em outras regiões do Rio, como a Zona Sul. Então isso gera um valor adicional para o dono do imóvel. Então, nesse ângulo, a gente tem analisado o nosso portfólio do centro e elencado alguns ativos para trabalhar essa conversão. A gente tem principalmente 2 ativos que a gente está mais avançado nesses projetos, tá? E é sempre com parceiro incorporador. A gente não é um incorporador residencial, a gente não pretende ser, mas de certa forma a gente quer ganhar com eles, né, de poder fazer um projeto que gere valor, né, destrave o capital também da companhia e melhore essa nossa alocação de capital. Então esse é um drive, e a gente tem visto o centro do Rio com mais movimento, os projetos já lançados vendendo em um dia, um mês. Recentemente teve um projeto relevante de uma incorporadora ali próximo ao Santos Dumont, que vendeu quase 400 unidades muito rápido, na empresa de capital aberto também. Então, assim, a gente tem visto a região mudando a dinâmica, o que é muito positivo. Mais gente lá, mais gente também vai trabalhar lá, então o centro ele volta a ser relevante aí no dia a dia da cidade do Rio.
Queria voltar para São Paulo, fazer aqui uma ponte aérea de novo. Tô acostumado. Justamente para poder trazer, acho que esse ponto que você trouxe de revitalização do centro, acho que é uma pauta também aqui que é bastante interessante e bastante cara também para a gente. Queria entender, que eu sei que tem, de fato, alguns programas também acontecendo por aqui nessa vertente. Sim. E entender para vocês se faz sentido o centro, o que vocês acabam observando, o que vocês estão olhando, se o centro pode ter essa revitalização também, o que vocês acham? A gente acha, assim, minha opinião pessoal, né, no caso, é muito benéfico quando a gente vê retrofits acontecendo, né, revitalizações. Isso, acho que tem até um DNA de sustentabilidade, né, de você não ter que ficar destruindo e reconstruindo as cidades, né, cidades se adaptando à dinâmica que vem acontecendo. A cidade de São Paulo, sim, tem um centro que você já tem visto vários projetos residenciais, né, de conversão similares ao que a gente está vendo no Rio, acho que até mais casos do que no Rio. Mas eu acho que assim, essa cabeça de investimento, né, numa conversão e tudo, no residencial, não é um segmento que hoje a gente está buscando, tá? Hoje a gente quer concentrar nossos esforços nesses dois segmentos que a gente já está exposto, mas eu vejo com bastante bons olhos esse movimento. Eu acho que os governos têm que incentivar, né, a revitalização dessas áreas. A gente tem vários exemplos no mundo inteiro de sucesso disso, e eu acho que não tem por que não dar certo também em São Paulo, no Rio, em outras cidades do Brasil. É claro, tem que pensar nos incentivos certos, né, que levem, que atraiam um investimento para essas regiões, né? Eu acho que esse é o grande desafio, vamos dizer assim. Perfeito. Trazendo agora para a parte que é mais voltada ali para o varejo de vocês, como é que vocês estão lidando, acho que principalmente agora, que é um setor que acaba mexendo um pouco com uma Selic um pouco mais alta, e aí também daqui a pouco a gente entra um pouco mais nessa parte macroeconômica, mas entender como é que está esse segmento de vocês, o portfólio de vocês, quais cidades vocês estão, como é que a São Carlos acaba atuando nesse segmento? Sim, a gente atua nesse segmento através da Best Center. A Best Center é a nossa empresa, né, que investe nesse tipo de ativo. A gente é o líder do mercado de centros de conveniência. Hoje a gente tem 47 centros, tá, sendo que um em construção. Esses centros estão localizados basicamente no estado de São Paulo. A gente tem 2 só no Rio de Janeiro. Tá? E aí quando eu falo estado, é estado mesmo. A gente tem bastante centros de conveniência no interior de São Paulo, que é um interior muito rico. Também temos na capital, tá? Até o nosso Greenfield, né, o que a gente está construindo agora, ele fica aqui na Marginal, naquele grande projeto do Parque Global. Tá? A gente tem um centro ali que a gente está construindo, inaugura agora no início do ano que vem. E quando a gente olha para esse mercado de centro de conveniência, acho que o grande diferencial dele em relação a shopping center, né, um segmento que eu tive bastante exposição, é que ele tem um mix mais defensivo, né? Justamente é um centro de conveniência. Então a gente tem mercados, farmácias, pets, lojas de serviços e alimentação. Esse é o mix de loja core dos nossos ativos. Então, mesmo em ciclos difíceis, a gente não vê as pessoas deixando de comer, deixando de comprar remédio, né, deixando de cuidar do seu pet. Então, isso mostra, né, que, aí eu falo baseado em dados, né, se a gente faz um corte olhando para trás, mesmo desde antes da pandemia, o momento da pandemia e atualmente, as vendas dos nossos centros crescem acima do segmento de shopping, né? Então, se a gente bota lá na base 100, ou seja, todo mundo iniciando na mesma foto, bota todo o crescimento de venda, a gente está acima do segmento de shopping. É claro, o segmento de shopping caiu muito na pandemia, foi praticamente a zero, e depois teve uma retomada, né? Mas os nossos centros nunca pararam. Inclusive, o pós-pandemia foi onde a gente mais cresceu, e isso tem mostrado uma resiliência muito grande, né? E a gente entende que mesmo com um cenário de juros altos, tende a ser defensivo, mas naturalmente, qualquer momento de mercado onde os juros ficam altos por muito tempo, em algum momento isso vai afetar a economia real, né? E aí é o outro diferencial dos nossos centros de conveniência versus
Os shoppings é que a gente tem um condomínio, ou seja, um condomínio que o lojista paga, né, que o lojista normalmente paga aluguel e condomínio. Os nossos condomínios são muito baixos, porque o centro de conveniência ele é muito funcional, né, então a gente preza por uma despesa muito baixa. Então, em momentos também mais difíceis, isso é bem defensivo dentro do portfólio. Olhando até uma foto desse ano, acho que seria algo até estranho a gente olhar, porque justamente lá no início do ano a gente estava falando em cortes de juros e pensando que no final do ano a gente já estaria com a Selic a 8%. E hoje a gente está vendo um cenário completamente diferente. Estamos também em um momento em que aconteceram agora as eleições americanas, que acabam também impactando um pouco ali o nosso cenário. Eu queria entender como é que vocês estão olhando o cenário macroeconômico hoje, como é que ele está afetando o desempenho de vocês e até como ele poderia afetar um pouco mais ali no futuro, já pensando em 2025. Sim. Sem dúvida nenhuma, a gente iniciou o ano com uma expectativa muito alta, né, de corte de juros, mercado reabrindo, ofertas de fundo imobiliário, né, que são grandes parceiros nossos. Então a expectativa era muito alta, né? Ao longo dessa trajetória a gente viu toda essa mudança. Sem dúvida nenhuma, um ano bastante volátil. Ainda há dúvida até que ponto que vai a Selic, né, até que momento a gente vai ver ela subindo, que momento que estabiliza e volta a cair. Isso é uma incerteza que aí eu nem consigo fazer muitas previsões, né, no nosso trabalho aqui. Então, a gente, sim, o que a gente faz? A gente olha muito para o que a gente controla. Então, essa é um mantra que a gente tem na empresa. A gente tem que focar no que a gente controla, né? Então, o que a gente controla? A gente controla nossas operações, se a gente está sendo eficiente, se a gente tem um time muito bom, se a gente está com os incentivos certos, para a gente estar sempre melhorando os nossos ativos e eles estarem prontos para esses momentos desafiadores e quando o mercado reabrir, a gente também ter possibilidade de fazer transações. Tá? Então, acho que esse é um pouco do nosso foco. O impacto, né, direto que a gente já viu de juros altos é que a gente hoje não vê mais quase oferta de fundos imobiliários de tijolo, né, que seriam, vamos dizer, potenciais parceiros para São Carlos, para Best Center. Então o mercado deu uma parada, né, justamente para ver até onde vai. Eu acho que hoje não é que isso elimine a possibilidade de transações, mas você leva a ter transações com investidores mais de capital institucional, não tanto, né, uma oferta pública em bolsa, que é acesso ao varejo, né, então deals com estruturas um pouco mais complexas para esse momento de mercado. Então acho que isso já a gente tem visto, tá? Mas como eu falei, isso não elimina a possibilidade de fazer bons negócios, né? Se a gente olhar a própria São Carlos, né, nesse ano, a gente já transacionou aproximadamente 250 milhões em ativos, com cap rates, tá, abaixo de 8%, então de 8%, um pouquinho abaixo, muito próximo a valor de laudo. Tá? Isso somando, né, os eventos subsequentes do trimestre, né, falando. Então, assim, eu acho que cabe a gente conseguir ângulos e estruturas que não impeçam a gente de fazer bons negócios. É claro que sempre equilibrando aí para gerar um bom retorno. Né? Falando até em retorno, vocês aprovaram recentemente a distribuição de 100 milhões de reais em dividendos extraordinários. Queria que vocês contassem um pouco do porquê distribuir esse valor, o trabalho de vocês durante esse tempo todo para que viesse um resultado desse. Conta um pouco para a gente. Esse dividendo extraordinários, ele remete ao que foi o ano de 2023. O ano de 2023 foi um ano recorde na companhia. Tá? A gente transacionou quase 1,5 bilhão em ativos, 1,4 bi. A gente gerou um lucro de aproximadamente 300 milhões no ano passado. Também o maior lucro da história da companhia. A principal transação que a gente realizou, que foi com o fundo imobiliário, foi uma transação que a gente está recebendo parcelado, né, esses valores. Então a gente já distribuiu em maio 100 milhões, já referente ao resultado de 2023, e a gente recebe agora no final do ano a segunda parcela dessa transação. Então isso abriu espaço para a gente distribuir mais 100 milhões. Tá? Então isso vai levar a companhia para um dividend yield, se somar essas duas tranches,
acima de 15%. Isso é uma forma da gente remunerar melhor nosso acionista e também não deixa de ser uma forma de mostrar para o mercado o valor que tem dentro da São Carlos, que toda vez que a gente tiver grandes transações, a gente sempre vai, né, pagar as dívidas atreladas a esses imóveis, vai estudar a estrutura de capital, tendo espaço, a gente vai remunerar melhor nossos acionistas. Então, essa é uma consequência de quanto ativo a São Carlos está no mercado e quanto a nossa equipe conseguiu fazer bons negócios, né? Como eu falei, próximo a valores de avaliação e com a ação sendo negociada com quase 60% de desconto, né? Então, o dividendos ele é um bom mecanismo de geração de valor. Perfeito. Para tirar uma dúvida, que eu acredito que quem está em casa também acaba tendo, qual que é a diferença de uma empresa como a São Carlos, que acaba gerenciando ali imóveis, para um fundo imobiliário, por exemplo? Tá. Acho que a principal diferença é um pouco do perfil quase que do investidor ou do investimento, né, vamos dizer assim. A São Carlos ele é um veículo que busca ganho de capital, né, como eu falei anteriormente, no segmento de prédios comerciais, a gente compra um imóvel, busca melhorar ele, seja fazendo um retrofit, aumentando a área, tornando o condomínio mais eficiente, ou seja, uma gestão ativa, né, de pegar um imóvel que provavelmente não gera uma renda ainda adequada ao que ele tem de potencial, aumenta esse resultado e aí a gente faz o desinvestimento realizando o ciclo de ganho de capital, ou seja, uma empresa que busca taxa interna de retorno. Tá? Esse é o grande foco da São Carlos e foi assim que a gente saiu de um portfólio inicial de poucas lojas, de um follow-on de 600 milhões para um portfólio de 3.700. Foi fazendo negócios, gerando ganho de capital e reinvestindo. Já o investidor de fundo imobiliário, ele é um grande parceiro nosso porque justamente ele aprecia a constância dos rendimentos, né, e a apreciação do aluguel, a inflação, em muitos casos acima de inflação, mas num ritmo mais constante, né? Então, a São Carlos ela está olhando o retorno, né? Então, se tiver a oportunidade de eu realizar um retorno em um ano, a gente vai fazer em um ano. Se tiver que ser 3 anos, 10 anos, a gente também faz, né? Já o fundo de investimento imobiliário, né, pela natureza dele, é um fundo com prazo indeterminado, né, que está olhando aquele rendimento, e aí a gente vê eles como um grande parceiro para a gente. Tá? Então, a gente já fez diversas transações com fundos imobiliários, a gente tem desenhado parcerias com fundos imobiliários, porque também, né, os fundos imobiliários têm visto na São Carlos um bom parceiro com um know-how imobiliário, né, de gestão de ativo, né, de estar lá no dia a dia, gastando sola de sapato, gerando valor que aumenta a renda desses ativos, né, entregando mais yield para o cotista. Então, a gente tem também para o futuro, né, essa estratégia de ser parceiro de fundos imobiliários, eventualmente quando a gente vende um ativo com um fundo imobiliário, a gente continuar administrando os imóveis, em alguns casos atuando até como consultor imobiliário do fundo. Existem alguns desenhos possíveis, que é claro que depende um pouco do mercado, estar um pouco mais favorável aí para a captação de recursos. Perfeito. Então, indo um pouco mais para o futuro, então, para a gente também já encaminhar aqui a nossa conversa para o final, como é que a São Carlos vê o futuro, vê 2025 e deixar também um recado para os acionistas da São Carlos? Tá ótimo. Olha, a gente quando olha para o futuro da companhia, né, essa parte que eu mencionei de ter parcerias e criar um novo negócio, né, de gestão de ativos, né, de terceiros, né, porque hoje a gente só gera os nossos, né, é uma avenida de crescimento, é algo que a gente fazendo, a gente tem escala, porque a gente já tem time, é marginal para a gente administrar mais imóveis, né, o que eu costumo dizer se nem o nosso tijolo está bem precificado na bolsa, muito menos o nosso know-how imobiliário. Então, quando a gente passa a ter essas parcerias, a gente passa a gerar uma receita que a gente não tinha, né, com o mesmo time. Então, isso gera valor para os nossos acionistas. Isso tende também a ser, vamos dizer, uma opcionalidade para quem investe na São Carlos, né, de futuro, de upside. Quando a gente olha para frente, né, tirando essa parte de buscar transações, buscar parceiros, a gente vai continuar focado na melhora operacional,
A gente quer chegar num FFO recorrente positivo da companhia, está muito próximo disso. Tá? Isso tudo vem do processo de desalavancagem da empresa e a melhora da ocupação dos nossos prédios. Tá? Então, foco no melhora operacional, atento ao mercado a fazer boas transações, né, demonstrando o valor dos nossos imóveis, né, e criando essas parcerias que a gente cria um novo negócio na companhia, vira uma empresa muito mais leve, né, a gente é capaz de retornar capital, né, começar novos ciclos de investimento, retornar o capital para o acionista, eventualmente analisar novas oportunidades, e também você cria novos veículos que também podem comprar mais ativos, né? Então a gente ganha acesso a bolsos diferentes, vamos dizer assim, o bolso de renda e o bolso de ganho de capital. Perfeito. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente, trazer um pouquinho aí da visão da São Carlos e dos processos que vocês estão passando ali dentro. E eu queria agradecer também quem nos assistiu até agora. Já deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo também se você gostou desse episódio e até a próxima.